10 anos atrás, só porque sua paixão disse casualmente que já tinha namorado, Do-yeon desistiu de confessar. Agora, ao descobrir que Nabi na verdade está solteira, aquele coração que há tempos havia desistido voltou a se acender. Mas o que Do-yeon jamais esperava era que, no mesmo dia em que decidiu se declarar, o quase namorado da garota apareceria. Através do olhar intenso trocado entre Nabi e Jaehyun, Do-yeon sentiu a comunicação silenciosa entre eles. Porém, diferente de 10 anos atrás, desta vez ele não recuou. Com coragem, ele deu um passo à frente e se posicionou ao lado de Nabi, protegendo-a. O clima entre os dois rivais era tão tenso que parecia que até o ar tinha cheiro de pólvora. Felizmente, os colegas apareceram a tempo e quebraram aquele ambiente carregado. Do-yeon, simpático, cumprimentava todos calorosamente, mas Jaehyun não tirava os olhos de Nabi nem por um segundo. Depois de organizarem as bagagens, o grupo sugeriu ir ao parque de diversões. No entanto, Nabi demorava para sair, então os colegas decidiram ir na frente, deixando Jaehyun para esperá-la. Ele achava que teria uma chance de ficar sozinho com Nabi, mas Do-yeon também entrou no carro. Assim, os três dividiram um trajeto silencioso e constrangedor até o parque. No parque, todos se divertiam nas atrações. Do-yeon seguia Nabi de perto, registrando seus momentos felizes com fotos. Enquanto isso, Jaehyun apenas observava de longe, e o ciúme em seu peito crescia a cada segundo. Chegou a hora da roda gigante. Do-yeon queria subir com Nabi, mas foi puxado pelos colegas para tirar fotos. Com isso, quase que por acaso, Jaehyun acabou entrando na cabine junto com Nabi. Ao perceber que finalmente teria um momento a sós com ela, Jaehyun usou seu velho truque. Disse que havia algo preso no cabelo dela. Mas dessa vez, Nabi estava firme por dentro e manteve o rosto sereno. Na volta, enquanto todos faziam churrasco, a irmã de Do-yeon, viu Jaehyun e logo se aproximou, puxando conversa. Durante o churrasco, Do-yeon ficou grudada em Jaehyun. Os dois riam e conversavam animadamente, o que deixou Nabi bastante incomodada. Uma amiga percebeu a inquietação de Nabi e perguntou por que ela estava evitando Jaehyun. Triste, Nabi respondeu que ele já tinha namorada, então não fazia sentido tentar reaproximá-los. Logo, todos começaram a notar a boa relação entre Nabi e Do-yeon. Isso atiçou o lado curioso dos colegas, e um deles perguntou como os dois se conheceram. Diante da curiosidade geral, Do-yeon não escondeu mais nada e contou abertamente que ele e Nabi se conheciam desde muito pequenos. Imediatamente, uma das colegas comentou animadamente sobre o clichê dos amigos de infância que viram casal. Nabi, vendo a situação tomar esse rumo, apressou-se em explicar. Do-yeon, percebendo o nervosismo de Nabi, sabia que ela estava preocupada com a reação de Jaehyun. Para aliviar a situação, ele desviou o foco para si mesmo e afirmou: Nabi foi meu primeiro amor. Essa declaração arrancou gritos e aplausos do grupo, todos gritando: fiquem juntos! Fiquem juntos! O que deixou Nabi visivelmente desconfortável, principalmente ao ver Jaehyun de cabeça baixa e em silêncio, o que a irritou ainda mais. Depois do jantar, o grupo começou a jogar. Todos estavam animados, menos Jaehyun, que permaneceu quieto. Foi então que Do-yeon perguntou diretamente para Jaehyun: se você tivesse que dizer o nome de uma pessoa especial, quem seria? Sem hesitar, Jaehyun respondeu: Nabi. A resposta surpreendeu a todos, que imediatamente assumiram aquela clássica expressão de quem está prestes a assistir um drama ao vivo. Do-yeon, por sua vez, levantou discretamente sua taça. Logo em seguida, Gwangna perguntou: Jaehyun, já apareceu alguém capaz de abalar seu coração? Jaehyun, sempre tão indiferente a todos, respondeu com sinceridade: sim, já apareceu. O grupo ficou boquiaberto com a revelação. Gwangna então emendou outra pergunta: e essa pessoa está aqui hoje? Ele queria aproveitar o jogo para descobrir o que sentia por Nabi, mas antes mesmo de Jaehyun responder, Do-yeon, de propósito, deixou seu copo cair no chão, quebrando-o, e ainda cortou a própria mão no processo. Essa súbita situação criada pelo copo quebrado interrompeu imediatamente o jogo. Mais tarde, enquanto Do-yeon tinha o ferimento da mão tratado, ela aproveitou para perguntar a Nabi qual era a relação entre ela e Jaehyun. Nabi respondeu que não havia nada entre eles. Disse que os colegas apenas achavam engraçado brincar com os dois, por isso ficavam provocando. Mas Do-yeon não acreditou. Ela via nos olhos de Jaehyun que ele sentia algo diferente por Nabi. Principalmente depois da pergunta que fizera durante o jogo: se você pudesse beijar alguém essa noite, quem seria? E Jaehyun respondeu, sem pensar duas vezes: Nabi. Naquele momento, Do-yeon já havia entendido tudo. Enquanto isso, em outro lugar, Do-yeon havia preparado tudo para se declarar a Nabi no caminho de volta para casa. Mas, depois de esperar muito tempo, ela nunca apareceu. Foi apenas ao conversar com sua irmã que descobriu que Nabi não foi ao litoral com os outros. Ela terminou seus afazeres e foi direto para casa. O que ninguém esperava era que Jaehyun também não foi ao litoral. Ele foi atrás de Nabi. Assim que a encontrou, segurou sua mão com firmeza. Percebeu o pequeno corte no braço dela e, com cuidado, começou a cuidar do ferimento, repreendendo-a com carinho. Você só sabe se preocupar com os outros, mas nunca com você mesma. A delicadeza nos gestos de Jaehyun, a preocupação genuína, tudo isso abalou profundamente as defesas que Nabi tentava manter. Por mais que se esforçasse para ficar lúcida, sua muralha interior estava por um fio de ruir. Ela tentou se conter.
Repreendeu Jaeon por ter falado sobre ela na frente dos outros. Mas então ele disse, com a voz baixa e intensa: "Eu sinto tanto a sua falta. E você? Não sente a minha?" Diante dessas palavras, Nabi não conseguiu mais segurar. "Eu também não consigo mais esconder o que sinto." No instante seguinte, quando percebeu que estava à beira de se entregar, Nabi tentou fugir. Mas Jaeon a puxou para si e a envolveu em um abraço apertado. Em seguida, foi se aproximando lentamente e a beijou. Naquele momento, todas as defesas de Nabi desabaram. Ela, mais uma vez, não conseguiu recusar aquele amor que a invadia com força. Mas justo nesse instante, o telefone tocou. Era do You, que não conseguia encontrá-la. O beijo se desfez. O instante de paixão foi interrompido. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Nabi se recompôs rapidamente e saiu do quarto. Mas, ao abrir a porta, deu de cara com Do-Yeon. Vendo que Nabi estava prestes a ir embora, Do-Yeon se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Durante o caminho, ele segurava discretamente um buquê de flores, algo que havia preparado com cuidado antecipadamente. No meio do trajeto, ele finalmente se declarou. Mas, foi rejeitado. Nabi, com firmeza, disse que no momento não tinha forças para começar uma nova história de amor. E não negou, era por causa de Jaeon. Ela contou que havia fugido de Seul justamente para se afastar de Jaeon. Talvez, se ele não existisse, ela poderia viver um belo romance. Mas agora, ela estava presa nesse emaranhado emocional com ele. Mesmo querendo se afastar de Jaeon, sempre que o via, não conseguia resistir. Ela sabia que não poderia, de consciência limpa, aceitar o amor puro de Do-Yeon. E tampouco tinha coragem de ferir um coração tão simples e bondoso quanto o dele. No dia seguinte, antes que Nabi partisse, Do-Yeon foi até a estação para se despedir. Ali, olhou em seus olhos e declarou, com firmeza: "Eu não vou desistir de você tão fácil." A sinceridade e persistência de Do-Yeon deixaram Nabi com o coração apertado. Ela achava que sua decisão já estava tomada, que não se deixaria mais abalar por Jaeon. Mas, inesperadamente, soube que Jaeon havia chamado a atenção de alguns estrangeiros e que estava sendo convidado para estudar em outra escola, fora do país. Essa notícia balançou o coração de Nabi. Mesmo sem querer, ela passou a se importar com a decisão de Jaeon. Mais tarde, Jaeon a convidou para uma exposição de arte. Coincidentemente, o evento acontecia no mesmo espaço onde o ex-namorado de Nabi, Sohyun, costumava expor suas esculturas. Isso fez com que Nabi se sentisse desconfortável. Mas, para Jaeon, aquele lugar era especial. Foi ali que ele conheceu a garota por quem se apaixonou à primeira vista. Quando voltaram a se ver, foi num bar. Jaeon acreditava que todos esses encontros não eram coincidência, eram destino. Mas Nabi achava isso ridículo. Para ela, destino era apenas uma ilusão. Mal sabia ela, que a garota do destino de quem Jaeon falava era ela mesma. Naquele dia, Do-Yeon levou para Nabi uma refeição que preparou com as próprias mãos. Ela ficou muito feliz. Depois de se despedirem, Do-Yeon seguia imerso na alegria daquele momento. Um colega de trabalho viu sorrindo bobo para o celular e logo percebeu. "Está apaixonado, né?" Como alguém experiente, o colega incentivou. "Chama ela para sair agora." "Não espera." Do-Yeon hesitou. Disse que estava tarde e que tinha bebido um pouco. Mas o colega insistiu. "O amor precisa de timing. Se continuar tão cauteloso, vai perder a chance." Essas palavras despertaram Do-Yeon. Ele criou coragem e foi até o prédio de Nabi. Mas, ao chegar, viu algo que partiu seu coração. De longe, viu Jaeon com Nabi. Jaeon tinha ido buscar seus pertences, e a princípio, não entraria. Mas ao notar Do-Yeon à distância, mudou de ideia. E então, Do-Yeon assistiu, impotente, enquanto Jaeon entrava no apartamento de Nabi. Naquele instante, o coração de Do-Yeon se despedaçou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Dentro do apartamento, Jaeon tentou se conter. Mas, ao ver Nabi quase terminando de empacotar suas coisas, prestes a se despedir de vez, ele não aguentou. Aproximou-se. Segurou delicadamente o braço dela e perguntou, preocupado, sobre o ferimento. E, em meio ao cuidado, foi se aproximando cada vez mais. Estava prestes a beijá-la novamente. Mas, desta vez, Nabi resistiu. Ela o empurrou. Mesmo assim, Jaeon não recuou. Continuou tentando se aproximar e disse, com sinceridade: "Eu gosto de estar com você. Vamos namorar. Ficar juntos de verdade." Essas palavras deixaram Nabi completamente atonita. Ela jamais imaginou que aquele mulherengo incorrigível seria capaz de dizer algo assim. Mais do que surpresa, ela estava confusa, porque não conseguia ter certeza se aquilo era mesmo real. Naquele mesmo dia, Do-Yeon, tomado pela saudade, ficou olhando uma foto de Nabi e decidiu ligar para ela. E foi justamente nesse momento que Jaeon apareceu. Jaeon percebeu com clareza a frieza recente de Nabi em relação a ele.
Ele imaginou que talvez essa mudança tivesse começado com a chegada de Duyou. Acreditando que Nabi havia se afastado por causa disso, Jaeon saiu dali com o rosto tomado pela tristeza. Na confraternização à noite, alguns colegas começaram a fazer comentários curiosos, perguntando se havia algo entre Jaeon e Nabi. Mencionaram Duyou diversas vezes, ligando sempre o nome dele ao de Nabi, o que deixou Jaeon extremamente incomodado. Depois do jantar, Nabi telefonou para Duyou e os dois marcaram de se encontrar. Quando se viram, Duyou presenteou Nabi com um álbum de fotos que havia montado com as imagens que tirou dela. Vendo suas fotos, Nabi não conteve um sorriso. Durante a caminhada de volta para casa, Duyou mencionou que naquela noite viu Jaeon. Nabi não queria que Duyou fosse ferido por algo relacionado a ela, mas no fim, isso acabou acontecendo. Enquanto isso, Jaeon, cada vez mais irritado, remoía o fato de ter sido deixado de lado por alguém como Duyou, um intruso que apareceu de repente. Cansado de imaginar, decidiu confrontar Nabi. Nabi havia acabado de chegar em casa depois de ver Duyou quando deu de cara com Jaeon. Sem rodeios, Jaeon perguntou se ela tinha passado todo o tempo com Duyou. Diante da acusação, Nabi não foi nada gentil e respondeu friamente que isso não era da conta dele. Com essa atitude, Jaeon insistiu. Perguntou se ela havia escolhido outra pessoa e por isso estava cansada dele. Nabi não quis continuar ouvindo as reclamações de Jaeon e tentou ir embora, mas ele assegurou e mencionou que viu Duyou naquela noite. Foi nesse instante que Nabi entendeu que Jaeon havia feito aquilo de propósito, entrar com ela em casa na frente de Duyou, e percebeu que toda a imagem que ela tanto tentou manter diante de Duyou havia sido destruída cruelmente por Jaeon. Nesse momento, ela também suspeitou que Jaeon só havia dito que queria namorar com ela para provocar Duyou. Jaeon não negou, e ainda rebateu: "Você não queria exatamente isso de mim? Estar ao meu lado por essas razões?" A discussão entre os dois ficou cada vez mais cruel. Quando Jaeon perguntou se Nabi se arrependia de tê-lo conhecido, ela respondeu sem hesitar: "Sim, me arrependo. Tudo de ruim que existe entre nós dois foi criado por nós. Mas eu não te odeio, porque sou a sua inimiga. Eu sabia que não haveria solução entre nós, mas ainda assim duvidei das suas palavras. Você sempre teve o poder de decisão entre nós. Agora, não apareça mais diante de mim." E assim os dois se separaram em meio a raiva e tristeza. Naquele momento, Jaeon finalmente entendeu que, desta vez, talvez tivesse realmente perdido Nabi. Nos dias seguintes, eles não se falaram. Mesmo se cruzando no campus, agiam como completos estranhos. Jaeon achou que o relacionamento havia terminado ali, mas o imprevisto os colocou novamente frente a frente. A escultura em que Nabi vinha trabalhando estava quase pronta, mas foi destruída por um ventilador que caiu sobre ela. Faltava pouco para a exposição artística, e não entregar a peça comprometeria sua formatura. O impacto foi devastador para Nabi. Assim que soube do ocorrido, Jaeon correu até o local. Vendo a escultura quebrada e Nabi encolhida no canto, chorando sem parar, seu coração se apertou. Ele se agachou e disse suavemente: "Vamos tentar de novo." Também prometeu que, depois de ajudá-la a terminar a escultura, desapareceria da vida dela. Nabi não disse nada, apenas o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Suas lágrimas poderiam ser pela perda repentina, ou por saber que logo Jaeon iria embora. Nos dias seguintes, os dois refizeram a estrutura, soldaram, modelaram e trabalharam juntos, dia e noite, até que finalmente conseguiram finalizar a escultura a tempo da exposição. Como prometido, Jaeon partiu. E ao vê-lo se afastar, as lágrimas de Nabi escorreram involuntariamente. Antes de ir embora, Jaeon pediu a um colega que entregasse seu caderno de anotações a Nabi. Ela o colocou na bolsa sem olhar. Um dia, enquanto arrumava suas roupas, encontrou novamente o caderno. Curiosa, resolveu abri-lo para ler. Foram apenas algumas páginas, mas o conteúdo surpreendeu Nabi. Ela não fazia ideia, mas ali, desenhado com traços nítidos e sensíveis, estava o momento em que ela havia passado vergonha na cerimônia escolar, aquela ocasião embaraçosa que ela sempre quis esquecer. Naquele instante, Nabi finalmente entendeu o que Jaeon queria dizer quando falava de destino. E mais ainda, descobriu que a garota por quem Jaeon havia se apaixonado à primeira vista, era ela mesma. Ela havia o culpado injustamente esse tempo todo. Mas agora tudo havia mudado. Jaeon já havia ido embora. Seu telefone não chamava mais. Ela não podia mais alcançá-lo. O tempo passou rapidamente e chegou o dia da exposição de arte. A escultura de Nabi foi altamente elogiada. Até mesmo o professor mais exigente se mostrou impressionado com a qualidade e sensibilidade do trabalho. No entanto, Nabi não conseguia se alegrar. Aquela obra carregava muitas lembranças, muitos momentos vividos ao lado de Jaeon. Justo quando estava perdida em seus pensamentos, Duyou apareceu com um buquê de flores, sorrindo orgulhoso. Ele ficou realmente feliz ao ver que o trabalho de Nabi havia sido tão bem sucedido. Mas naquele momento, em meio à multidão e ao barulho da galeria, Nabi teve a impressão de ver alguém. Um vulto familiar. Jaeon? Sem pensar duas vezes, ela entregou as flores de volta para Duyou e saiu correndo em direção à porta. Mas lá fora, Jaeon já não estava mais. O desespero em sua expressão ao correr atrás daquele vulto deixou claro para Duyou uma verdade dolorosa. Nabi realmente amava Jaeon. Duyou sempre acreditou que poderia competir de igual para igual com Jaeon. Mas agora ele compreendia que talvez tivesse sido apenas um intruso entre os dois. Por isso, ele decidiu parar de insistir.
Afinal, há um tipo de amor que se prova justamente ao deixar o outro partir. Se Nabi fosse feliz, isso já seria o suficiente para ele. Após o fim da exposição, os colegas organizaram uma confraternização. Enquanto todos se divertiam em pares, Nabi, sozinha, sentia-se deslocada. Sentindo-se desconfortável, decidiu ir embora antes do fim. Sem perceber, seus passos a levaram de volta ao local da exposição. Quando entrou, deu de cara com uma cena inesperada. Alguém estava parado diante da escultura. Sim, era ele. Jaeyoung. O coração de Nabi bateu mais forte. Ao vê-lo ali, ela sentiu uma mistura de alívio e dor. Você realmente veio à escola? Perguntou, surpresa, sem saber como reagir. Jaeyoung ficou sem saber o que responder. Mas então, seus olhos pousaram na pulseira que Nabi ainda usava, a mesma que ele havia dado a ela. E naquele instante, Jaeyoung compreendeu. Respirou fundo, reuniu coragem e perguntou com voz baixa, mas firme. Eu ainda tenho uma chance? Jaeyoung sempre foi alguém difícil de decifrar. Às vezes distante, outras vezes envolvido com coisas que machucavam os outros. Mas, apesar disso, Nabi realmente gostava dele. Ela sabia disso, mesmo quando tentava negar. E então, decidindo a seguir o que dizia seu coração, ela deu um passo à frente e segurou firme a mão de Jaeyoung.